Glória a Deus, graça e paz a todos. Amém. Nós estamos nessa noite na casa do pão, amém? Amém. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos na casa do pão. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. Quero compartilhar um texto que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. Você pode abrir comigo a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17. Enquanto você vai abrindo, Lucas capítulo 17, versículo 11. Enquanto você vai abrindo, deixa eu te falar algo. Quando eu fui preparar uma palavra, quando eu fui compartilhar com o meu amigo Espírito Santo uma palavra para trazer nessa noite, para compartilhar com a igreja, eu fiz uma pergunta assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, que tu nos vai revelar? Porque primeiro ele revela a nós, aqui vai trazer a mensagem. E o Espírito Santo, assim, sabe, naquele momento que você tem de intimidade com ele, e você sente que ali ele está falando contigo, veio aquele ponto de interrogação assim: que revelação? O que mais precisa ser revelado? O que mais precisa ser revelado? Amados, às vezes nós corremos atrás da revelação. E é verdade, eu tenho visto muitas pessoas correr atrás da revelação. Não, eu vou lá naquela igreja porque lá tem uma revelação. Para a minha vida tem algo, Deus vai revelar algo muito forte. Queridos, nós nem sabemos o que é a palavra revelação. Você sabe o que é a palavra revelação? Diga comigo, é revelar uma ação. Querido, o Senhor não vai revelar nada além daquilo que está na palavra dele. A palavra revelação, se você olhar no dicionário, significa retirar o mistério. E às vezes, na maioria das vezes, nós queremos algo que é muito misterioso. Amados, o Evangelho é muito simples. O Evangelho era vivido na maior simplicidade, queridos. Você pode, nessa noite você avalia, olha, os discípulos de Jesus eram pessoas simples, eram pessoas iletradas, eram pessoas que não eram dotadas de conhecimento, mas eram cheias do Espírito. O ministério do Senhor, o mistério que tantas pessoas buscam, é nada mais, nada menos que uma vida simples vivida com o Senhor. Nós não podemos imaginar que vai acontecer algo estrondoso, queridos. Não vai acontecer nada além daquilo que a palavra já foi mencionada. A palavra revelação significa retirar o véu de algo, a fim de mostrar o que está oculto. Isso é a palavra revelação. Eu disse: meu Deus, Espírito Santo, não precisa bater tanto assim. Não existe maior revelação do que aquilo que foi tirado um dia. O véu foi tirado e o Evangelho veio a aparecer. Tem um versículo em Romanos 16, 25. Coloca na tela para mim, Diego. Romanos 16, 25, aonde está escrito a seguinte maneira: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Sabe, querido, o Evangelho, ele já estava sendo preparado antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo de Deus criar o homem, o Evangelho, ele já estava sendo criado. A gente costuma dizer que Deus, o natural, a linha natural, primeiro a gente prepara. Não é assim? Primeiro a gente prepara e depois a gente faz, não é assim? Existe uma preparação até o fazer. Deus é o contrário: primeiro ele faz, depois vem à tona. Você, querido, Deus já preparou você lá no céu. Deus formou você, querido, e fez você perfeito. Só que depois de Deus fazer você, é que você nasceu. A linha de trabalho do Senhor é muito diferente da linha natural do homem. Primeiro Deus fez nós perfeitos, e depois
nós nascemos. Primeiro Deus faz, depois nasce. E o Evangelho foi assim. O versículo está dizendo, no final do versículo, o mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Antes da criação do homem, o Evangelho já existia. Por isso que nada mais vai acontecer após o Evangelho. Nenhuma página da Bíblia vai ser escrita após o Evangelho, a não ser a página do livro da tua vida que está sendo escrito nos céus. Então nessa noite, que eu quero compartilhar uma palavra da maior simplicidade do meu coração, do coração do Senhor, com a igreja. Porque não há maior mistério, não há maior revelação do que o próprio Evangelho. Coloca na tela para mim, Diego, João 21, 25. Algo muito interessante, eu me surpreendo com o que a palavra do Senhor diz. Em João 21, 25 diz assim: e ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo todo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Queridos, nem tudo vai ser revelado ao homem em vida. E às vezes, amados, eu volto a dizer, nós buscamos, a nossa natureza, ela quer uma revelação, sabe, às vezes nós estamos abatidos, às vezes nós estamos tristes, e nós queremos que Deus traga uma revelação profunda. Não, se Deus trouxer uma revelação profunda, eu vou me levantar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não lembre, mas a palavra do Senhor diz que Deus já te fez mais que vencedor. Mais que vencedor é uma pessoa que já venceu, querido. Mais que vencedor é uma pessoa que já venceu. Você está mais que um vencedor. Então você já venceu e hoje você ainda é mais do que esse vencedor. Deixa o Evangelho transformar a tua vida. Deixa a palavra do Senhor transformar a tua vida, querido. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11, aonde nós estamos. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-nos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Querido, abaixa a tua cabeça. Abaixa a tua cabeça por um instante, eu quero fazer uma oração. Espírito Santo do Senhor, eu sei que tu já está aqui nessa noite, que tu encontra liberdade, Espírito Santo, no coração da tua igreja, no coração do teu povo. Pai, a tua palavra, o teu Evangelho está sendo pregado aqui, Senhor. O teu Evangelho está sendo nessa noite mencionado, Pai. Então, Pai, que através do teu Evangelho, Senhor, que é a maior revelação já escrita, que através dele, Senhor, a tua obra seja concreta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar 2 textos contigo nessa noite. Eu quero compartilhar, assim como o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você esses 2 textos. O primeiro texto nós já lemos, que está ali em Lucas 17, versículo 11, onde conta a história que Jesus estava atravessando, estava saindo de Jerusalém e atravessando e resolveu passar pela Galiléia e pela Samaria.
E esses 10 leprosos, eles avistaram Jesus de longe, então eles gritaram: Jesus, mestre! De longe eles gritaram: Jesus, mestre. Você sabe por quê? O texto fala que de longe eles gritaram, porque naquela época uma pessoa que era leprosa, ela não podia se aproximar de ninguém. Você pode perceber que havia um grupinho de 10 leprosos. Você pode perceber que naquele momento havia um bolinho onde estavam ali 10 leprosos. 10 leprosos. E eles gritaram de longe: Jesus. Eles sabiam que eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da lepra. Havia uma coisa neles que separava eles da sociedade. Havia algo neles que separava eles de Jesus, e era a lepra. Então eles não tinham escolha, eles tinham que gritar de longe. Eles tinham que gritar de longe. Eles gritaram: Jesus, mestre. E Jesus de longe respondeu: sede limpos. E a palavra diz que quando eles saíram e olharam, estavam limpos. Primeiro ponto que o Senhor me fez parar nessa mensagem, nessa palavra, é que quando nós estamos leprosos, amados, da nossa alma, do nosso espírito, nós só conseguimos, o mais perto que nós conseguimos chegar de Jesus é muito longe. Muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar de Jesus porque nós somos leprosos. A nossa alma muitas vezes está leprosa e nós não conseguimos nos aproximar do Mestre. Então nós temos que gritar para o Mestre. E havia aqueles 10 homens, eles estavam ali e eles estavam juntos. E eles gritaram e o Mestre ouviu. Jesus ouviu a voz daqueles homens e curou todos eles. E eles olharam e se maravilharam porque estavam limpos. 9 foram curados e um foi salvo. Havia um grupinho de 10. Todos clamaram pela mesma coisa. 9 foram curados e só um foi salvo. Sabe por quê? Porque quando os 10 começaram a correr, Jesus disse: vai então, se era isso que vocês tanto queriam, então vão até o sacerdote, sabe? Mas um, quando começou a correr, parou. Disse: espera aí. Não. A palavra diz, versículo 15, diz assim: e um deles, vendo que estava são. Olha só, queridos, às vezes Jesus já te curou, às vezes Jesus já curou tuas feridas, sarou a tua alma, mas você ainda não viu que você está são. Sabe, queridos, quando ele foi correr e parou e percebeu que ele estava são, quando ele percebeu que estava são, ele teve uma atitude muito grande ali. Às vezes você pode dizer assim: não, Diabo, mas eu já estou são. Amém, querido? Eu não estou dizendo que você não está são. Eu estou dizendo que o Senhor me trouxe através dessa palavra é que quando aquele homem que estava são, ele parou e percebeu que ele estava são, a primeira vontade dele, após ele perceber que ele estava são, curado, sarado, foi de voltar e glorificar a Jesus. Queridos, muitas pessoas têm testemunhado: Jesus me curou disso, me curou daquilo, mas tem feito igual aos 9. Sabe, amados, como igreja, por isso que eu falava no começo que o Evangelho é algo muito simples. É algo muito simples. Nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos entender. Aqueles 10 homens, todos eles chamaram de mestre. Todos eles chamaram Jesus, meu Senhor, meu mestre, meu Salvador. Amados, muitas vezes nós chamamos assim. Nós até oramos: Senhor, meu mestre, meu tudo, minha razão de viver, meu isso, meu aquilo. Mas na hora da prática, nós não lembramos que nós já estamos são. E agimos como alguém que não está curado. Agimos como alguém que ainda está doente. Agimos como alguém que ainda está
percebeu que a salvação, ele voltou, a palavra diz, glorificando. E a palavra diz que em alta voz ele glorificava. Sabe, querido, às vezes Deus ele já fez algo tão grande na tua vida que você era para se rasgar gritando, glorificando a Deus por o que ele fez. É isso que eu tenho feito todos os dias. Eu me rasgo glorificando a Deus porque o que ele fez na minha vida não foi coisa pequena. E a palavra diz que aquele homem voltou em alta voz glorificando a Deus. E quando ele chegou perto de Jesus, porque ele já não estava mais com a lepra, já não tinha mais divisão entre ele e o mestre, então ele se prostrou. Olha só, ele poderia dizer assim: não, Jesus, agora eu vou bater um papo contigo, porque agora eu estou na mesma condição que tu, então eu vou bater um papo contigo, porque agora já não tem mais divisão entre nós. Não, ele reconheceu que Jesus ainda assim continuava sendo mestre, e se prostrou e colocou o rosto em terra, e se dobrou perante Jesus. E a palavra diz, e este era samaritano, porque Samaria era uma cidade em que o povo não acreditava em Jesus, em que Samaria era uma cidade que não recebeu Jesus. Você lembra da mulher samaritana lá no poço de Jacó? Você sendo de Jerusalém, você sendo galileu, como você pode me pedir água? Porque Samaria era um povo excluído do Senhor, assim como eu e você, querido. Eu e você um dia éramos um povo excluído do Senhor. Eu e você um dia éramos um povo separado do Senhor. Mas Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele pagou alto preço, e Ele disse que importa que o Evangelho seja pregado. Marcos capítulo 13, versículo 10 fala que o que importa é que o Evangelho seja pregado, e até os confins da terra, que seja em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, na Samaria, ou até os confins da terra. Queridos, se nós estamos aqui nos confins da terra, e o Evangelho, graças a Deus, nos alcançou, o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, nos alcançou, querido. Nós estamos aqui nos fins da terra. Nós não éramos para ser salvos, mas Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. A pastora abriu o culto falando que a cruz para o mundo é pura loucura, mas para nós é poder de Deus. Para aqueles que buscam a salvação, para aqueles que querem ser salvos. Aleluia. Amados, no versículo 18, Jesus faz uma pergunta: ué, cadê os outros 9? Todos eles foram, só sobrou esse estrangeiro aqui, só sobrou esse aqui que por direito não ia herdar o reino. Querido, muitas pessoas, sabe, o Evangelho tem alcançado muitas vidas, o Evangelho tem alcançado muitas nações, o Evangelho ele tem entrado nos lares, o Evangelho tem sido pregado de uma forma estrondosa. Amados, qualquer esquina que você vai, você ouve mencionar o Evangelho. Qualquer lugar, você liga a televisão, tem canais que só passam coisas ruins, mas tem canais que estão ali pregando o Evangelho. Se você sintoniza numa rádio, se você está ali no teu carro, você procurar, você vai ver que tem muitas rádios evangélicas transmitindo o Evangelho do Senhor. Então o Evangelho está sendo pregado de uma forma estrondosa. Você sabe o que isso quer dizer? Diga assim comigo: Jesus está às portas. Jesus está às portas, amados. Sabe, queridos, e uma coisa que me trazia muito temor quando eu falava com o Senhor a respeito dessa mensagem, dessa ministração, uma das coisas que me trazia muito temor ao nosso coração é que a igreja cristã da face da terra tem se preocupado muito pouco em preparar a sua igreja para entrar no céu. Querido, eu não estou falando mal de igreja, não estou fazendo uma heresia sobre igrejas, não é isso, queridos. Eu só estou dizendo que há um esfriamento total. Quando se fala de salvação, se você faz um culto e determina que aquele vai ser o culto da salvação, dá 10 pessoas. Mas se você faz um culto e determina que vai ser
céu. Querido, as coisas dessa terra são passageiras. A Bíblia diz que é melhor você entrar sem um olho, sem uma perna, sem um braço no céu, e lá você vai ser varão perfeito, do que você ir assim inteirinho para o inferno. Amados, tem que ter uma preocupação nos líderes cristãos. É necessário que haja uma preocupação com os ministros do Evangelho em anunciar que Jesus está às portas e que a igreja precisa se preparar para entrar nas bodas, para entrar no reino dos céus. Querido, de que adianta eu orar para você ter um carro e amanhã você se desviar, bater esse carro e ir para o inferno? Glória a Deus! E quando Jesus faz aquela pergunta, no versículo 18, e é uma pergunta que não tem resposta, aí no 19, Jesus fala assim: então, vai, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, nós precisamos usar a nossa fé para a salvação. Sabe por quê? Porque quando eu creio que Jesus é aquele que pode me salvar, automaticamente eu sou curado, eu sou livre, eu sou liberto. Nós estamos numa quinta-feira, uma quarta-feira, num culto de libertação. Queridos, e não há palavra maior que venha nos libertar. Queridos, eu posso, nessa vida, sabe, sofrer milhões de coisas nessa vida, mas se eu estiver livre para entrar no céu, livre para entrar no céu, livre para ser salvo, sabe, não existe libertação maior do que a salvação. A tua fé te salvou. Sabe, queridos, a história daqueles 9 homens acaba por ali. A história daqueles 9 homens se encerra por ali. Eles foram. Imagino eu, a Bíblia não fala, eu imagino uma história assim, de que aqueles 9 homens um dia se encontraram com aquele um que foi salvo. Imagino eu que ali eles se encontram e eles começam a dizer um para o outro: olha, eu estou livre da lepra. E o outro diz: eu também, e o outro também. E os 9 falam a mesma coisa. Mas aquele um diz assim: e eu estou salvo. Sabe, queridos, uma lepra, até o médico pode curar. Uma lepra, até o médico pode tratar e a pessoa se curar. Mas e a salvação, quem pode dar? Quem pode te dar a salvação, querido? Eu te faço essa pergunta nessa noite: quem pode salvar a tua alma? Quem pode salvar você de viver uma eternidade nas trevas? Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor, Lucas 14, só volta para trás. Lucas capítulo 14, no versículo 15. Diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado comer do pão do reino de Deus. Porém ele disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, e na hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo pronto. E todos começaram a excusar-se. E disse o primeiro convidado: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei cinco juntas de bois,
e vou experimentá-los. Rogo-te que me aches por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e esforça-se para entrar aqui na minha casa, até que ela se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Haviam três situações aqui. Haviam três situações. O Senhor, o chefe de família, prepara uma grande ceia. Convida algumas pessoas. Você sabia que tem uma ceia preparada para você, querido? Se você vencer, a Bíblia diz: aos que vencerem, aos que permanecerem e aos que forem fiéis até o fim, existe uma grande ceia preparada, já está preparada, esperando por mim, por você. Sabe, queridos, nós vivemos uma geração em que as pessoas buscam como uma máquina, como uma coisa louca, ter muito dinheiro, ter muita provisão, ter muita bonança na mesa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu posso não ter isso aqui nessa terra, mas eu sei que para onde eu vou tem uma mesa, que no qual já está preparada, e ela está farta, no qual eu vou me fartar eternamente. E havia ali esses convidados. E o que eu vejo aqui? Por que eu falei que eu ia falar dois textos nessa noite? Porque eu achei interessante que esse texto ele é muito relacionado com aquele outro que nós lemos. Que lá haviam pessoas que foram prestigiadas pelo próprio Jesus e não deram valor. Um só voltou atrás para glorificar. Queridos, quantos de nós temos voltado para glorificar o Senhor por aquilo que temos recebido? Ou será que eu recebo uma coisa e já parto para outra? Recebo uma coisa e já parto para outra, e nem desfruto aquilo que eu recebi? Nesse texto que nós lemos, o texto cita três pessoas. Três pessoas que elas estavam bem servidas. Elas estavam visivelmente, elas estavam bem. Olha só, no versículo 18, tem um que disse assim: ó, comprei um campo e preciso vivê-lo, rogo-te que... Não é assim que diz ali? Não teve um que comprou um campo e foi ver o campo, então não pôde participar da boda? Sabe, queridos, uma pessoa que compra um campo, uma pessoa que compra um campo, sabe, eu posso comparar assim. Sabe aquela pessoa que luta para ter sua casa? Sabe aquela pessoa que luta para adquirir uma moradia, uma morada? E ela luta, e ela batalha diante do Senhor. E quando ela consegue aquilo ali, ela se interte com aquela casa e esquece do Senhor. Sabe, aquele homem ali, ele recebeu um convite muito especial. Assim, esse mesmo convite eu e você recebemos do Senhor Jesus. Ele recebeu um convite muito especial. E ele, só que no dia que era para ele se apresentar, no dia dessa grande festa, dessa grande mesa que estava posta, já estava preparada, ele então decide fazer outra coisa. Sabe, queridos, ele se entreteu com aquilo que ele havia conquistado. De fato, ele conquistou um campo.
Mas a questão é que ele se entreteu com aquilo que ele havia conquistado. E naquele momento, ele deixa o Senhor de lado. Naquele momento, ele deixa aquilo que ia ser muito especial na vida dele e se entreteu com algo que ele havia conquistado. A palavra também cita de outro que comprou 5 juntas de boi. Ele comprou 5 juntas de boi. Talvez esse homem deveria ser um fazendeiro ou um agricultor, comprou os bois para arar a terra. E quando o servo foi lá e disse: olha, a mesa já está posta, pode vir. Ele disse: não, agora eu não posso. Comprei 5 juntas de bois e agora eu preciso experimentar. Mais uma pessoa, eu vejo o texto citando mais uma pessoa que se entreteu com sua conquista, que se entreteu com aquilo que ele buscou. Com certeza ele estava tão feliz por aqueles 5 bois, aquelas 5 juntas de boi. Ele estava tão feliz por aquela conquista, mas ele se entreteu com aquilo. E a hora dele passou. E a hora dele passou. E a Bíblia também fala, no versículo 20, que um dá outra desculpa: olha, eu casei, portanto agora eu não posso ir. Quantos, amados? Quantas pessoas que eu conheço, não preciso ir muito longe, que oravam, buscavam, e quando casaram, esqueceram do Senhor. Se entreteram. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja está se entretendo com as coisas. A igreja do Senhor tem se entretido com as conquistas. Sabe, irmãos, por isso que muitas vezes há muitas coisas retidas. Porque talvez você está aqui e você está manco de uma perna e você quer que o Senhor te cure, mas o Senhor conhece o dia de amanhã, e Ele diz assim: olha, é melhor que você venha manco, porque se eu te curar, tu vai sair da minha presença, tu vai se entreter, tu vai dizer assim, o irmão vai lá te convidar: ô irmão, vamos no culto, Deus te curou, agora tu não é mais manco. Não, agora eu vou jogar um futebolzinho. Nunca joguei futebol, agora eu vou jogar futebol. Então eu vejo essas 3 pessoas que o Senhor Jesus cita aqui, uma igreja entretida com as coisas, com as conquistas, sabe? E a oportunidade passando, e eles entretidos com as conquistas. Aí então aquele homem indignado pede para seu servo sair depressa. E quem é que ele manda trazer? Traga lá então os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ele enumera ali uma classe de pessoas. Ele enumera uma classe, sabe por quê, querido? Uma pessoa que é pobre, olha, uma pessoa que é pobre não assim pobre fisicamente, mas uma pessoa que ela é humilde, ela não é ambiciosa. Ela não é ambiciosa. Aí, e muitas das vezes, é uma classe excluída. Uma pessoa que é aleijada é uma pessoa excluída. Uma pessoa que é manca, ela é uma pessoa que muitas vezes ela passa por humilhações, ela passa por situações. E uma pessoa que é cega também passa por isso. Mas ele diz: vai lá e busca esse. Sabe por quê? Porque esses não tinham interesses em coisas. Esses não tinham interesses em coisas. E o servo vai lá e busca todos aqueles, os pobres, os aleijados, os mancos, e ele traz para sentar à mesa. Sabe, querido, assim era eu e você um dia. Nós estávamos pobres, aleijados, mancos, cegos. Assim era nós. E o Senhor nos chamou e pôs sobre a mesa. Ele nos colocou uma mesa, amados. Por isso que eu falava que no começo
começo dessa ministração que aqui é a casa do pão. Nós não podemos ver, mas uma mesa está sendo servida nessa noite. Não é o pão dessa terra. Não é o pão dessa terra. Mas é o pão do céu. É o pão do céu. Querido, nós precisamos nos libertar de uma coisa muito, muito importante. Nós precisamos libertar a nossa mente, querido. Libertar a nossa mente muitas vezes fica presa em coisas. Nós nos baseamos em coisas dessa terra. Amados, nós precisamos nos preparar como igreja. Sabe, muitas vezes a palavra diz que você é noivo e você nem sabe por quê. Sabe, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos a igreja de Cristo. E nós não podemos estar entretidos com as coisas que nos são propostas aqui nessa terra. Sabe, tem muitas pessoas trocando o evangelho pregado, muitas pessoas trocando o evangelho que tem transformado vidas por um arrepio. Não, eu saio da igreja porque eu não sinto mais um arrepio. Não tem mais sentido aqui no arrepio na hora do louvor. Acho que essa banda está sem unção. Nós não podemos colocar o evangelho numa coisa tão mesquinha assim. Nós não podemos bitolar o evangelho que é tão poderoso e limitar o evangelho em coisas tão mesquinhas. Queridos, esse evangelho que nós ouvimos, esse evangelho que tem nos tirado de uma vida de derrota, esse evangelho tem poder para salvar a tua família, salvar os teus amigos, salvar, queridas, pessoas que moram lá no teu bairro, salvar as pessoas que trabalham com você. Amados, nós estamos debaixo de uma palavra poderosa, nós estamos debaixo de um evangelho poderoso. Sabe, nós precisamos como igreja acordar que Deus não nos chamou para vir aqui no culto da quarta e no sábado e amém, mas para viver o evangelho de poder, para viver o evangelho que traz coisas sobrenaturais para a nossa vida. Amados, tem muita gente que pensa que o evangelho é uma coisa misteriosa, uma coisa mística, uma coisa que para desvendar tem que ter uma bola de cristal. Não é isso, igreja. A palavra está aqui para ser vivida. A palavra está aqui. Sabe, queridos, muitas pessoas dizem assim, mas eu leio a palavra e não entendo. Mas, queridos, você sabe como que eu entendo a palavra? Quando eu olho para ela e olho para a minha vida. Eu olho para ela e olho para a minha vida. Aqui é assim, mas a minha vida não está assim, então eu tenho que correr. Eu tenho que mudar, eu tenho que colocar a minha vida de acordo com o que está ali. Se nós pegarmos, não adianta ler essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ler tudo e conhecer tudo e, sabe, mas fazer dela apenas um livro. Eu preciso vivê-la. A Bíblia, queridos, se ela não for vivida, se ela não for praticada, ela é um livro qualquer. Ela é um livro qualquer. Se ela não for vivida e não for praticada. Sabe, amados, nós precisamos entender que Satanás não tem medo da Bíblia. Aqui, não adianta você pegar isso aqui e dizer assim, sai Satanás. Ele vai pegar essa Bíblia e vai dar na tua cabeça. Querido, Satanás tem medo. Quando o que está aqui é transferido para cá, quando o que está aqui é transferido para aí. Versículo 24, ele diz: porque eu digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
Deus tem convidado essa geração. O Senhor Jesus tem convidado essa geração. Quando Jesus saiu dessa terra e foi para o alto, para a glória, Ele disse assim: eu vou para meu Pai e vou preparar morada. Querido, e quando Jesus falou que Ele ia preparar morada, você tem uma casa, amém? Você tem uma mesa dentro da tua casa, amém? E você tem alimento sobre ela, amém? Jesus foi preparar uma morada assim. Jesus foi preparar um lugar aonde tem uma mesa e aonde tem um alimento farto que vai durar para sempre. Querido, não te contente com as coisas dessa terra. Sabe, eu tenho orado ao Senhor e tenho falado assim: Senhor, tu pode me dar o que tu quiser, pode vir o que for, mas nada vai ser mais importante na minha vida do que a salvação. Do que a salvação, amados. Não adianta eu conquistar tudo nessa terra e não conquistar a salvação. Eu quero nesse dia que o Senhor fala que nós estaremos com Ele numa grande ceia, eu quero estar lá. Você quer estar lá? Você quer estar nessa ceia? Sabe, nós precisamos ser uma igreja liberta. Nós precisamos ser uma igreja liberta da religião, livres da religiosidade, queridos. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos ser uma igreja livre de coisas, livre de promessas. Sabe, irmãos, talvez você está aqui na Senge pela primeira vez, e deixa eu te dizer uma coisa: se te disseram uma semana agora, vai para a Senge, cara, tua vida vai mudar. Você vai ter uma casa nova, um carro novo, você vai ter, se tu trabalha no último, lá na empresa que ninguém sabe quem tu é, tu já vai ir para o escritório, tu já vai trabalhar do lado do chefe. Querido, se te falaram isso, me desculpa, mas essa pessoa te enganou. Agora, se convidaram você e disseram assim: vamos lá para a Senge, mas por quê? Não, porque lá nós temos aprendido o Evangelho. Porque lá nós temos aprendido a palavra. Queridos, promessa de pastor não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a palavra. É a palavra, amados. Eu falava no começo que muitas pessoas buscam a revelação. Amados, é muito fácil. Eu posso dizer aqui que você vai vencer o que você está passando. Claro, queridos, a palavra me diz isso. E se você acreditar que você vai vencer, você vai vencer. Amados, a palavra nos torna livres. Eu preciso olhar para a palavra e a palavra olhar para a minha vida. Eu preciso fazer isso. Eu preciso olhar para aqui e olhar para aqui. E se aqui estiver de acordo com aqui, está tudo certo. Agora, não adianta eu estar tudo de acordo com a igreja. Não, imagina, eu vou ser salvo porque vou usar o meu. Não, eu vou ser salvo porque eu estou no louvor da igreja assim. Imagina, gente, eu ministro louvor aqui e eu vou ser salvo por causa disso. Não, mas o que eu faço, o que eu tenho, não me dá salvação. Não me dá salvação. Talvez você veio aqui nessa noite e você disse: não, hoje eu vou na Senge porque eu vou clamar ao Senhor por uma enfermidade, ou por algo que aconteceu na minha vida, ou por algo que está acontecendo, por uma causa na justiça, ou por algo assim. E eu quero que Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa. Clama pela tua salvação nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amados, eu não me lembro qual foi a última vez que eu orei ao Senhor pedindo alguma coisa para mim. Eu não lembro qual foi a última vez.
E não é porque eu não oro, é porque eu não oro por mim. Eu sei que a minha vida está na mão de Deus. A palavra diz que nós somos como o vento. Somos levados para lá e somos levados para cá. Mas, graças a Deus, nós temos desfrutado das coisas boas dessa terra. Sabe, queridos, muitas pessoas às vezes param a gente na rua e às vezes muitas perguntas, porque parece que a gente está sempre feliz e a gente realmente está feliz. Quem está com Jesus está sempre feliz. As tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas a gente está sempre feliz, e isso é fato, é verdade. Mas não é porque tudo nos vai bem, é porque nós temos Jesus, e com Jesus está tudo certo. E às vezes as pessoas perguntam assim: olha, aquela igreja grande lá, rapaz, vocês devem ter um alto salário lá, aquilo ali deve rolar muito dinheiro, né? Sabe, amados, às vezes parece brincadeira, às vezes a gente fala: olha, querido, se tu fosse viver com o salário que eu vivo, tu não viveria. E às vezes as pessoas dizem: capaz. Amados, só a graça do Senhor nos basta. Só a graça do Senhor nos basta. Você sabe por que essa igreja está assim? Você sabe por que essa igreja está grande? Porque muitas vezes, enquanto você está dormindo, nós estamos aqui orando. Muitas vezes, enquanto você está lá sofrendo retaliações, nós estamos aqui intercedendo por você, buscando uma palavra para trazer o pão, para trazer o alimento, para que essa igreja não se corrompa. Porque se o dia que nós sair da palavra, ai de nós vamos nos corromper. Mas enquanto nós permanecemos nela, falando as verdades que aqui está, não ocultar, porque um dia esse evangelho estava oculto, um dia isso aqui era um mistério, hoje não é mais. Eu posso falar para minha mãe, eu posso falar para o meu tio, eu posso falar para o meu parente, o meu amigo, eu posso falar para qualquer um, porque já não é mais um mistério. Ele já se revelou. Foi a maior revelação. E hoje, basta nós segui-lo. Basta nós entender que nós somos igreja. Basta nós entender que nós somos um povo privilegiado, porque muitos estão lá fora sofrendo. Muitos ainda não caíram nas escamas. Eu falava no começo que revelação é revelar uma ação. E revelação também é tirar o véu daquilo que está encoberto. Sabe, queridos, antigamente, no passado, quando nós não conhecíamos Jesus, havia um véu que nos encobria todas as coisas. Mas esse véu foi tirado e o Evangelho nos foi revelado. E hoje nós podemos ver e entender, amados, e entender. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo aí fora. Para finalizar, semana passada eu fui na casa de uma pessoa orar, e essa pessoa me fez uma colocação assim: olha, eu não creio mais em Deus, porque Deus é imundo. Se Ele fosse bom, por que Ele deixaria tantas pessoas ruins, estão corrompendo aí fora, estão se matando, estão se traindo, estão isso, estão aquilo outro? E eu disse: olha, eu percebo que você é uma pessoa que observa bem. Então você tem visto que o mundo está assim, mas você está enganado com uma coisa: o mundo só está assim por falta de Deus. Não é porque eles têm Deus, é porque faltou Deus lá e ficou assim. Então é para você ver que onde falta Deus, a situação. Se Deus faltar na tua vida, se Deus faltar na tua casa, se você não estiver com Ele, a situação encarte. Aleluia. Você ama o Senhor? Você ama Jesus? Queridos, quando eu orava ao Senhor e Ele disse: olha, eu passei um dia muito difícil, uma pressão muito forte, porque o que eu sinto nessa noite é que muitas escamas, eu posso ouvir o som de escamas caindo no chão, de pessoas entendendo o Evangelho de uma forma diferente. E foi exatamente como o Senhor falou. Sabe, foi exatamente como o Senhor pediu para mim. Por isso que eu falava no começo, na maior simplicidade, eu quero falar com você nessa noite. Amados,
Talvez seja a última noite nossa. Talvez seja a última noite minha, a última noite de você. Leve a sério tudo que você tem aprendido. Leve a sério tudo que tem sido ensinado para você, queridos, na casa do pão. Leve a sério. E pratique na sua vida. Porque só assim, amados, nós vamos entrar no reino dos céus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?